Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Como vocês estão, meu povo? Bora chegando para nossa live com livros, bora chegando, bora tomar o nosso cafezinho juntos aqui. Café com livros, uma leitura maravilhosa que convida todo mundo aí a entrar em ação. Vamos juntos. Deixa eu começar a chamar aqui o pessoal. Quem já estiver chegando, gente, já vai chamando aí também seus amigos para a gente se preparar para começar a nossa live e ter muita companhia boa aqui com a gente, tá bom? Deixa eu chamar aqui minha parceira, a Lúcia. Deixa eu dar um bom dia aqui para ela. Espera aí só um pouquinho. Lúcia, tá aqui. Deixa eu chamá-la. Convidar. Bom dia, Lúcia! Ela chegou! Bora lá, minha linda! Tô só aguardando você aceitar. Bom Oi, Lúcia! dia! Tudo bom? Bom dia, minha querida. Como que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E aí? Graças a Deus! Olha, já Vamos lá temos para mais um companhia. dia. Mais um dia, Hã? gente. Bom dia para vocês. Já temos companhia boa aqui com a gente. A Celi tá aqui. Bom dia, Celi, minha Ah, o povo já linda. está chegando, né? Tem, ó, já tem companhia. A gorda entrou. Bom dia! Sejam muito bem-vindas, viu? Muito bem-vindas. Adoramos a companhia de vocês. Isso, é verdade. A gente está Ô, aqui por Lúcia, conta você disso, consegue né, entrar Ana? lá no nosso grupo? Não, né? Você não consegue, Você não, né? O quê? Deixa eu ver aqui se eu consigo pelo computador. Melhor momento do dia é com vocês nessa leitura. Olha que linda! Ai, Ah, Celi, Celi, você não obrigada tá. pelo carinho. Que bom que está sendo útil para você, que você está podendo aproveitar. É, então. A Celi eu amo de paixão. Então, ela é lá do nosso grupo. Se você conseguir, você manda um toque lá no grupo pro pessoal falando que a gente já tá ao Tá. vivo. Mas se não Estou der, vendo tudo se eu bem. consigo entrar aqui. A Sandrinha chegou. Bom dia, Sandrinha. Tudo bom, minha linda? Aí, a Sandrinha também é do nosso grupo. A nossa galerinha tá aqui com a gente também. Que legal, Ah, né? e o povo do grupo podia ajudar a gente a mandar uma mensagem lá. Fala com eles que a gente já está ao vivo. Isso. Manda o link aqui do nosso Instagram e vamos que vamos, né, gente? Bora começar aí, ó. Bom dia, Já Sandrinha. vamos começar convidando as pessoas a participar conosco nessa manhã. Manda os aviãozinhos aí. 10 Isso. aviãozinhos a cada uma. Vamos lá. Vamos Vamos bombar fazer essa isso live. primeiro. Bora lá. Vamos lembrar aqui. Ju, Fabi, Dani, Jane. Vamos lá. Chamando meu povo aqui, ó. Ó, mandei 10 aqui. Vão dando um coraçãozinho aí. O pessoal, porque a gente não consegue curtir, né? A gente que está aqui na live tem que ser o pessoal de fora. Verdade. Aí, ó. Mandei 10 também, tá? Isso aí. Prontinho, gente. Bora lá. Então vamos começar. Vamos começar a nossa Hoje, leitura. capítulo Olha 5, a né, Ana? Kátia. Oi, Kátia. Bom dia, linda. Tudo bom? A Kátia é nossa Bom dia. companheira aqui da leitura dos livros, Não né? é? Pois é, a Kátia é uma grande amiga. A Kátia está sempre presente nos eventos que a gente convida aí. Muito Alane, bom. bom dia, Alane. Bem-vinda. Que gostoso ter você aqui também com a gente. A Dani chegou. Dani também chegou. Tudo bom, minha linda? Dani é nossa Vambora, amiga, gente. nossa parceiraça. Vamos que Não vamos, é? né, gente? Estamos em Vamos. ótimas companhias já para começar. Que maravilha, que Aham. gostoso. Então vamos lá. Vou começar. Hoje a gente vai começar a ler o capítulo 5, então. Tá bom? Isso. Vou começar, tá bom, Lúcia? Pode começar. 5. Usando metáforas para mudar a si mesmo. É o nosso título do capítulo. Então, ó, Capítulo de a hoje. metáfora apresentada à frente durante 7 dias seguidos o ajudará a contextualizar em sua vida e em sua mente a autorresponsabilidade. Não apenas como filosofia, mas também como crença determinante.
Delson Luiz, bom dia, Bom bem-vindos. dia, Delson, bem-vindo. Trabalhar com alegria. Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados uns dos outros. Eles estendiam suas roupas surradas no varal e alimentavam seus magros cães com o pouco que sobrava das refeições. Todos que viviam ali trabalhavam na roça do senhor João, que era dono de muitas terras e exigia trabalho duro, pagando muito pouco por isso. Um dia chegou ali um novo empregado, cujo apelido era Zé da Alegria. Era um jovem agricultor em busca de trabalho. Foi admitido e recebeu, como todos, uma velha casa onde iria morar enquanto trabalhasse ali. O jovem, vendo aquela casa suja e abandonada, resolveu dar-lhe vida nova. Cuidou da limpeza e nas horas vagas, lixou e pintou as paredes com cores alegres e brilhantes. Além de plantar flores no jardim e nos vasos. Bom dia, João Batista, seja muito bem-vindo, viu? Além de plantar flores nos jardins e nos vasos. Aquela casa limpa e arrumada destacava-se das demais e chamava a atenção de todos que por ali passavam. Ele sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda. Por isso, o apelido era Zé Alegria. Já passa coisa boa, né? Já é gente Não boa. é? Não é? Oliver Klein, né? Bem-vindo, bom Oliver dia. Klein. Os outros trabalhadores lhe perguntavam: como consegue trabalhar feliz e sempre cantando com o pouco dinheiro que ganhamos? O jovem olhou para os amigos e disse: bem, esse trabalho hoje é tudo que tenho. Além disso, posso escolher como viver. Ao invés de criticar e reclamar, prefiro agradecer. Quando comecei a trabalhar aqui, percebi as condições e tratamento que as pessoas Bom dia, recebiam. Val. Bom dia, Val, bem-vinda, linda. Então, quando comecei a trabalhar aqui, percebi as condições e o tratamento que as pessoas recebiam. Mas como ninguém me obrigou a aceitar este emprego, não tem sentido eu ficar reclamando. Não é justo que agora que estou aqui, fique criticando. Pelo contrário, farei com capricho e amor tudo aquilo que aceitei fazer. Os outros, que acreditavam ser vítimas das circunstâncias, abandonados pelo destino, olhavam-se admirados e comentavam entre si: como ele pode pensar assim? O entusiasmo do rapaz, em pouco tempo, chamou a atenção do fazendeiro, que passou a observá-lo à distância. Um dia, o senhor João pensou: alguém que cuida com tanto carinho da casa que emprestei, cuidará com o mesmo capricho da minha fazenda. Olha como as oportunidades vão Não é? acontecendo. Ele é o único aqui que pensa como eu. Estou velho e preciso de alguém que me ajude na administração desse lugar. No final da tarde, o senhor João foi até a casa do rapaz e, após tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem o cargo de administrador da fazenda. Eni Galega entrou. Bom dia, Eni. Seja muito bem-vinda. Então, ele ofereceu o cargo de administrador da fazenda para o jovem rapaz. O convite, o rapaz aceitou prontamente. Com o novo cargo, veio também uma nova casa e um novo salário. Tá Seus vendo? amigos logo começaram a falar que ele era um grande puxa-saco, pois tinha convidado aquele crápula para tomar café. Passado algum tempo, seus colegas passaram a comentar como ele era sortudo e que tinha dado tudo certo para ele. A resposta do jovem veio logo. Em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito, mas o principal é que não somos vítimas do destino. Existe em nós o livre-arbítrio. E assim, a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo o que nos cerca. Isso depende de cada um, continuou ele. Toda pessoa é capaz
de efetuar mudanças significativas no mundo que a cerca. A Grazi A entrou. Grazi. Bem-vinda, Ei, Grazi! Grazi, bom dia. Que bom te ver aqui. Então, continuou. Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas no mundo que a cerca. Mas, ao invés de agir, jogamos a responsabilidade da nossa vida sobre os ombros alheios. Esperamos que os outros atendam às nossas expectativas, que mudem, que sejam e ajam como nós queremos. Sempre encontramos alguém a quem culpar pela nossa infelicidade, esquecidos de que ela só depende de nós mesmos. Olha que leitura incrível essa, Não já de é? comecinho do capítulo, hein? Aí, olha só, Uhum. desta feita, eu decidi mudar a minha vida. E para que isso aconteça, sei que não poderei mudar ninguém, que não seja a Isso. mim mesmo. Esta é a única maneira de colher mudanças positivas ao longo do prazo. A longo prazo. Eu consegui o maior desafio do mundo. Mudei a mim mesmo. E hoje sou responsável pela minha vida e pelo meu destino. Autor desconhecido. Adaptação de Paulo Vieira. Esse trecho que foi lido. Então, Uhum. para encobrir violência, medo, rancores, infelicidade e sentimento de incapacidade, muitos jogam a culpa nos pais, no cônjuge, no governo, nos empresários, nos políticos, na sociedade como um todo. Esquecem que quem elege os governantes são as pessoas, que quem gera empregos são os empresários e que a sociedade é composta pelos cidadãos, incluindo ele próprio, que também comete erros. Cada um cada um tem completa responsabilidade pela situação que o rodeia. Para ser feliz, basta dar ao seu mundo um colorido especial. Olha só que legal, ao seu mundo um colorido especial, né? É bom frisar bem isso, porque cada um de nós temos o nosso próprio Foi o que mundo e ele as nossas fez, próprias né? crenças. Oi? Foi o que ele fez, o Zé da Alegria lá. Foi o que ele fez. Então, ó, Ah, basta aí, ó. cada um de nós, né? Para ser feliz, basta dar ao seu mundo um colorido especial, como o Zé, como personagem, Zé Alegria, pensou que Exatamente como fazia ele fez. do mundo uma realidade bem diferente. Aí tem uma próxima frase aqui. Nós podemos e devemos criar a realidade do mundo que nos cerca. Isto também é autorresponsabilidade. Que legal, né, Lúcia? Uhum. Pessoas sem autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidade como fator imobilizante e responsável pela mediocridade de suas vidas. E dizem: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse chance, se meu pai tivesse sido, e se, né? Como se o se tem, como o se tem sido mal aplicado. Se eu tivesse isso, se eu ganhasse aquilo, se eu fosse promovido, se os clientes fossem mais fáceis, se meu preço fosse mais competitivo, se eu tivesse mais tempo, se o dia tivesse 30 horas. Oh, O fato é, se não se justificasse tanto, se não justificasse tanto, se não reclamasse, se não esperasse dos outros, tudo seria diferente na vida dessa pessoa. Então, em não vez da é? gente ficar pensando no si das coisas que não está no nosso domínio, não está no nosso comando, se a gente virar isso para a gente e pensar no si de que a gente é capaz de fazer e que a gente pode fazer hoje, a gente começa a mudar o nosso jogo, né? E a questão é que é buscar chamar responsabilidade para si mesmo, né? Porque a gente Isso, vê que o si, a pessoa que está ali no si, ela está o tempo inteiro buscando um culpado, buscando alguém responsável por aquilo, mas em momento é algum ela está olhando para ela, né? Então a verdade. primeira coisa é a gente olhar para a gente. Porque você é o único capaz de transformar a sua vida para poder trazer ela para ela aquilo que você quer. As pessoas não vão Verdade. fazer isso por você, né? As pessoas não vão trazer para mim aquilo que vai me satisfazer. Eu sei o que me satisfaz, eu sei o que eu quero.
Eu sei o que que me completa, né? O que que me complementa. Então, eu que tenho que ir atrás disso. E não ficar esperando que as coisas aconteçam, que as circunstâncias cooperem para que isso aconteça, né? A partir do momento que a gente se coloca em ação, aí as coisas começam a caminhar na direção daquilo que você está procurando, né? É por E aí que ele vem lembrando, né? trazendo isso aí pra gente. Hã? Lembrando, né, Lúcia, que isso daí é a chamada zona de conforto. É muito cômodo Exato. você não Uhum. olhar para alguma coisa que está em você e que pode te Uhum. doer, pode te incomodar, e você olhar para o outro, você olhar para coisas alheias, para circunstâncias, para lugares, para pessoas, para É, condições, e nunca para você. Então é muito cômodo porque a gente fica numa zona de conforto ali, né? A gente fica assim num lugar que a gente não vai ser ferido. A gente não vai ter que olhar para a gente e perceber que a gente tem erros, isso, que podem ter oportunidades de melhoria. Não olhar para esses erros verdade. como culpa, não é isso. É olhar como oportunidades de melhoria. É olhar, poxa vida, eu posso desenvolver isso, eu posso melhorar isso, eu tenho essa oportunidade. Entendeu? E aí você faz alguma coisa por você mesmo. E é aquilo que a gente falou da escadinha, você subindo uma escadinha do seu É, autodesenvolvimento, do seu autoconhecimento a cada dia. Então você se responsabiliza por si mesmo, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelo seu comportamento, e você busca se melhorar a cada dia. E acredita, todo verdade. dia tem coisa que a gente possa fazer para evoluir. A cada vez que a gente aprende, a gente passa a aprender a evoluir mais e mais e mais. É um constante aprendizado, né? Como a gente até E falou todo sobre dia isso. tem essa oportunidade, né, Ana? Basta a gente ficar atento. Todo dia tem algo novo na sua vida. A vida não é o tempo, a vida não é a mesma coisa o tempo inteiro. Então, o Exato. problema é que às vezes a gente se dispersa muito fácil, a gente se distrai muito fácil e a gente não fica atento às coisas que acontecem que às vezes são importantes, né? Se desperta com pequenas coisas que vão acontecendo. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque aquele É. aprendizado ali pode ser a oportunidade, aquilo que vai dar o passo, o pontapé lá para a sua oportunidade que você está precisando, né? Oportunidade de crescimento que vai fazer uma diferença Isso, enorme na sua vida. exato, Basta você ir fazer uma escolha, né? Você quer aproveitar ou você vai deixar passar. Então depende sempre de uma escolha, sempre vai depender da gente, né? com Você certeza. Quer que eu continue? quer, por favor. Então vamos lá. Caso real 2. Um professor universitário me relatou: meus resultados poderiam ser melhores se os alunos fossem mais interessados. Não depende somente de mim. De que adianta eu explicar o conteúdo e pensar em um bom cronograma de atividades se eles não se interessam, não veem utilidade na minha disciplina, tampouco se esforçam? Se realmente eles mudassem e participassem mais dos exercícios em sala, as notas da turma toda melhorariam e, quem sabe, veriam que a matéria nem é tão difícil assim. Após o método CIS e algumas sessões de coaching, o discurso e o comportamento dele tornaram-se completamente diferentes. Ele passou a dizer coisas como: percebi que eu estava sendo relapso e omisso. Dava as aulas sempre do mesmo jeito há quase 2 décadas e esperava que o resultado fosse diferente. Meus alunos, de fato, são muito bons. Inclusive, tenho bastante sorte, pois são curiosos e trazem coisas novas para que eu aprenda também. Eu que estava infeliz com minha carreira e acabava descontando neles, com a cara fechada, não recebendo suas contribuições com bons olhos e também sendo arrogante, por achar que eu sabia bem mais do que eles. Em vez de culpá-los, eu deveria ter tido a coragem de ter me demitido há algum tempo, em vez de estar prejudicando esses alunos. Eu deveria ter feito melhor, trazido slides novos, livros novos, uma nova didática. Diversas vezes eles tentaram me falar isso, mas eu via apenas como prepotência e infantilidade. Dessa vez, vou tentar não somente dar aulas, mas mudar a vida de cada um deles em sala, inspirá-los a serem profissionais e pessoas melhores, e crescerei também com o que eles me passarem. Feedback é importante e nada melhor do que receber de quem te vê quase todos os dias. Decidi não me justificar mais.
Hoje, acho até cansativo fazer isso. Além disso, eu vou agir mesmo que não saiba se é a direção certa, mas agirei. Preciso recuperar todos os anos perdidos. Em menos de um mês, ele provou que sua nova filosofia era verdadeira e dava resultados. Em pouco tempo, os alunos notaram que ele estava mais feliz, com o ritmo de aula mudou e que aquele momento de aprendizado, antes era enfadonho, passou a ser uma das horas mais esperadas da semana. Até ele próprio se surpreendeu. Para quem achava que a solução estava no outro, ou então em uma demissão, ele deu uma nova vida para aquela carreira que ele escolhera há tanto tempo a abraçar. Olha aí, como muda, né? A visão, como muda a vida quando você muda a visão, não é? Então, você Muito muda a atitude, interessante. o comportamento, é Exato. impressionante. Welbert, querido, bom dia. Souza Welbert, a Cleide Lima A também Cleide, entrou. bom Bom dia. dia, sejam A bem-vindos. Cris também acabou de Crisia, chegar. Bom sejam dia, bem-vindos a essa pessoal. leitura. E Sejam chegaram num bem-vindos. momento ótimo, né? Que a gente está falando aqui exatamente do poder da transformação quando você muda o jeito de olhar. Sim, Tira a visão do problema e começa a buscar solução, a começar da gente, né? O professor antes reclamava dos alunos que não participavam, aí o que ele faz? A partir do momento que ele passa por um processo, aí a mudança dele começa a gerar essa mudança na turma, ele começa a ver a turma com os outros olhos e começa a pois é. enxergar o que ele não via antes, porque ele estava tão preso na condição que o cérebro dele estava mostrando, que ele achava que ele estava certo, e por ele ser professor, né, ainda tem essa questão ainda, porque às vezes quando você está no processo de liderança, às vezes pode surgir essa arrogância ou essa prepotência, né, de a pessoa achar, se eu estou aqui na frente, se eu estou acima dele, é porque eu sou melhor do que ele. Não, às vezes a pessoa está ali porque precisa de um líder para estar ali, precisa de alguém preparado para estar ali. Mas esse alguém pode ser outra pessoa, como pode ser ele. Às vezes ele nem está tão preparado, mas teve oportunidade e não está sabendo aproveitar. A partir do momento que Verdade. você abraça essa oportunidade, começa a olhar para você, qual competência, qual habilidade que você precisa desenvolver, as coisas se transformam. A vida muda, a situação muda, você muda e assim você vai trazendo mudança para a Gera vida das mudança que você pessoas, precisa. Isso, não é? Pois isso é. aí. Vamos para o caso 3. Vamos Caso lá. real número 3. Bacana desse caso real, gente, é porque ele mostra pra gente realmente o poder da transformação. A gente não fica preso só em teoria, porque muita gente às vezes fica desanimado pela questão teórica, né? Ah, não, isso é tudo é teoria. Não, a partir do momento que você pratica, você vê a possibilidade da transformação. Eu Eu também costumo gosto falar muito. muito isso nos meus cursos, nas mentorias que eu falo. Não adianta eu estar aqui te ensinando tudo isso, te passando todo esse Não aplicar. conteúdo, se você não aplicar. Não adianta. Só guardar isso aí na gaveta, salvar no computador, né, anotar, assistir a aula aqui, isso aí é pouco demais para que você consiga gerar a transformação que você precisa. Agora, se colocar em prática, a transformação vem. Isso é Vira fato, obesidade né? mental, né? Se só ficar Exato, raciocínando, né? Então vamos exatamente. lá. Vamos para o caso real 3. Eu também gosto muito dos casos reais, porque eles levam a gente para aquela situação, a gente consegue se colocar no lugar, né? A gente fica fácil de entender os conceitos, né? Com Então vamos lá. certeza. Então, o caso real 3. Um vendedor de uma concessionária de veículos de marca mundial, em um momento de desabafo, me relatou: tudo nesta empresa é difícil. O salão de vendas é antiquado e muito apertado. A marca que nós vendemos está em declínio e nossa assistência técnica é a pior do mundo. Ela só faz piorar a, ela só faz piorar a situação. Como é que se pode vender desse jeito? Ninguém deixa eu fazer o meu trabalho direito. Totalmente se colocando como vítima, né, da situação. Aham. Paulo Vieira, em consultoria, não sou eu, ele falando, né, para o Paulo Vieira, e nem a É. equipe de vendas, mas os diretores precisam. Ele continuou: se eu pudesse mudar a empresa, se eu fosse o gerente ou o dono,
Aí sim, tudo seria diferente. Mas como Deus não dá asa à cobra, mas como Deus não dá asas à cobra, não é? Então vou levando como Ele quer. Para mim, estava tudo muito claro, dizendo Paulo Vieira agora. Era um caso típico de um vendedor sem autorresponsabilidade. Uhum. Um vendedor se sentindo injustiçado, vitimado pelo mundo, pelas circunstâncias e pela empresa, achando que todo o seu fracasso era provocado pelos outros e que não tinha meios de mudar a sua pobre existência, né? Numa situação bem de vitimismo mesmo. Aham. Depois de tanta lamúria e autocomiseração, já não aguentando mais, eu perguntei, dizendo ainda o Paulo Vieira: há quanto tempo está na empresa? Perguntou para esse vendedor, né, que estava relatando essas coisas aí. Aí o vendedor respondeu: há 8 anos, ele respondeu. Aí o Paulo Vieira continuou: quer dizer que você já fez muitos treinamentos e conhece tudo sobre esses automóveis? Perguntou para ele. Aí ele respondeu: duvido que alguém aqui entenda mais dessa marca e de vendas do que eu. Olha, ele era extremamente capacitado, então. Ah. Afirmou ele de forma categórica. Então, por favor, me responda. Por que os novatos, jovens com muito pouca experiência em veículos e em vendas de carros, vendem mais do que você? Com toda a prontidão, como se já esperasse essa pergunta, ele respondeu em tom agressivo e vitimado: se eles estivessem aqui desde o começo, estariam como eu, desmotivados e cansados de remar contra a maré. Escondendo minha impaciência com tanta autocomiseração, continuei o diálogo. E por que continua nesta empresa há tanto tempo, já que não concorda com as políticas internas, estratégias e estrutura física? O que impede você de buscar algo melhor, mais compatível com o seu potencial e estilo, já que você é tão bom, né? Por que você não foi em busca de uma empresa que reconheça o seu valor e a sua experiência? Ele ficou calado por algum tempo. Olhou para cima em busca de uma resposta convincente. Depois, ficou com o olhar perdido no horizonte, quando, enfim, olhou para baixo, já com a fisiologia corporal mais humilde, e seus olhos encheram de lágrimas. Então ele falou: na verdade, tudo está diferente. Antigamente, os clientes eram fartos. Não havia tantas marcas competindo conosco. Era só a Ford, a Fiat, a Chevrolet e a Volkswagen. Agora, uma loucura. Tem Toyota, Renault, Peugeot, Honda, Mitsubishi, Nissan. São mais de 30. Muitas delas com fábrica no Brasil. Fora todas as outras que são as importadoras. Na época em que o fundador tocava a empresa, não existia tanta cobrança. Havia mais liberdade. Era muito mais fácil vender um carro. Eram os clientes que compravam, bastava o vendedor estar atento e tirar o pedido. Hoje, os clientes são cada vez mais exigentes. É necessário um esforço muito maior. E para piorar, vem vocês da consultoria com essa história de pré-venda, pós-venda, prospecção, CRM, resumos de desempenho, quadro de metas, até prestação de contas de vendas adicionais existe agora. São muitas mudanças. E não sei se sou capaz. Olha, ele abriu o jogo, né? Nessa Uhum. hora, Eu ele sei. parou, refletiu um pouco mais e continuou. Acho que estou meio acomodado, talvez até viciado no passado. Não sou mais nenhuma criança. Não sei se sou capaz de me adequar a tanta mudança. Então aquilo estava causando um incômodo nele, né? Com bastante Agora, emoção, pela primeira vez, ele se permitiu refletir sobre a sua vida profissional e seu futuro. Pensar sobre seus defeitos e falhas, sobre o que fazia e deveria fazer. Diante das colocações dele, eu falei, disse o Paulo Vieira, né?
O começo de sua virada já começou a acontecer. Você foi capaz de olhar para dentro de si e usar a autoconsciência, enxergar o que está bom e o que está ruim, o que deve ser mantido e o que deve ser mudado. Parabéns! Tudo começou a mudar neste instante. Para dar mais ênfase à possibilidade de mudança, apresentei-lhe 2 pressupostos da programação neurolinguística. Pressuposto número 1. Todos temos os recursos que necessitamos para prosperarmos e sermos felizes. Pressuposto número 2. Se alguém pode, você também pode. Isso é forte, né? Verdade. O semblante dele começou a melhorar. A cabeça se ergueu. Os ombros se projetaram para trás e um sorriso surgiu. Então ele perguntou: acha mesmo que posso ser um dos melhores vendedores da empresa? Aí o Paulo respondeu: se pessoas sem experiências podem, imagina você com toda a sua bagagem e vivência. Para que o sucesso ocorra, porém, depende de apenas 2 coisas. Uma, continuar vivendo uma postura de autorresponsabilidade, reconhecendo que o que você está vivendo é o resultado de como tem pensado, tem falado, tem se comportado e trabalhado, e encarado a vida. 2, manter a decisão firme de mudar a si mesmo, para que tudo mude à sua volta. Olha que incrível, né? Leandro, bom dia! Seja bem-vindo. Keila, minha amiga Leandro, Keila. Keila. Bom dia, bem-vinda. Que legal. Então, ó, presenteei-o com um livro de minha autoria e em pouco tempo pude apreciar e me deleitar com uma nova pessoa surgindo, um novo profissional, um cabedal de mudanças que redirecionaram a vida dele, familiar, conjugal, social e até mesmo a saúde e aparência física. Ou seja, tudo mudou. Quando você muda, Muda tudo, é impressionante. é uma consequência. Em conversas posteriores, ele me relatou que a ferramenta que mais usou foram as leis, foram as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Então, ele vai trazer aí para a gente esse conceito aí de 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. E ele termina aqui com uma frase, né? Que é até uma passagem bíblica, tá? Ele termina assim, ó. Responsabilize-se por sua vida. Aceite o desafio de usar sabiamente o livre-arbítrio que Deus lhe deu e vá em frente. Sua vida e realizações esperam por você. Como poderás dizer ao teu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem o cisco que está no olho do teu irmão. Lucas, capítulo 6, versículo 42. Essa passagem bíblica que ele citou aqui. Tá bom? Capítulo 6, hein, Lúcia? E aqui nós encerramos o capítulo 5, né, Ana? Encerramos. Graças a Deus. Olha aí, encerramos o capítulo. Mais um capítulo. Que capítulo incrível, né, Lúcia? O que você tinha de insights desse capítulo? Então, é aquilo que a gente foi falando no decorrer da leitura, né? Olhe para si mesmo. Comece a perceber como que você funciona. Porque às vezes o erro que você está procurando lá fora para consertar, ele está aqui dentro, é alguma coisa que precisa ser trabalhada aqui dentro. Né? E quando você tem essa clareza, essa sensibilidade de olhar para você e ver que você precisa corrigir alguma coisa, a chance de desenvolver e de crescer é muito maior. E quando você começa também, ela vai abrangendo. Às vezes você começa a mudar, às vezes, uma atitude, um comportamento, um pensamento que vai gerar transformação na sua vida como um todo. A gente viu isso aqui num capítulo, né, de um dos casos reais que ele citou. Então, a importância da gente aprender a olhar para si e não ficar só à mercê da circunstância, do que está acontecendo ao nosso redor e do ambiente onde nós estamos inseridos.
Porque Sim, nós também fazemos parte dessa transformação no lugar onde nós estamos inseridos. A partir do momento que eu olho para mim, que eu vejo a minha, a minha competência, às vezes a minha habilidade, a minha condição de fazer com que o lugar cresça, né, melhore, eu estou ajudando não só a mim, mas as pessoas que estão ao meu redor também. A com certeza. autorresponsabilidade vai trazendo isso para a gente, né? Sair realmente dessa condição de esperar as coisas acontecerem. Mas aí você toma a atitude de ver qual que é um passo, às vezes um passo pequeno que você precisa fazer para poder gerar, né, essa mudança e acabar com o desconforto que está na sua vida. Seja ela em qualquer área da vida, né, Ana? Profissional, afetiva, emocional, familiar, né, financeira, serve para todas as áreas da vida. E é um convite para essa reflexão, porque assim, se a gente fosse deixar levar só pelo que a gente, né, gostaria, pelo que a gente quer, a gente Aham. vai ficar na nossa zona de conforto, a gente não vai conhecer. Quando você se permite, né, se desafiar um pouco mais, né, buscar coisas novas, buscar aprendizado, conseguir superar talvez algumas das suas limitações, né, colocar metas para você, buscar seus projetos, buscar suas conquistas, você começa a perceber que tudo era muito mais simples do que o que você imaginava antes de você Isso, começar a colocar em prática. Porque tudo depende muito mais da gente do que o que a gente pode imaginar. é Depende de verdade. uma decisão, depende de uma escolha, depende de uma atitude, depende de uma ação e depende principalmente disso que ele traz aqui esse tempo todo nesse livro, de você assumir uma postura de autorresponsabilidade com você mesmo. Porque aí você é o dono do seu tempo, você é o dono dos seus objetivos e você é o dono das suas ações. E não só as coisas que vêm automática aí que você vai fazendo ao longo dos anos, sem nem, às vezes tem coisas que a gente faz e nem sabe por que direito que a gente faz. A gente só faz porque sempre foi assim e sempre a gente fez, É, né? não E são questiona, práticas né? Não sabe. automáticas Às vezes nem está funcionando, mas você continua fazendo daquele jeito, continua né? fazendo, né? Então, quando você É, para refletir sobre isso, você para pensar o que que eu preciso melhorar na minha vida, o que que eu quero fazer, o que que eu quero realizar, principalmente agora, né, no comecinho de ano. Que projetos que eu tenho para mim nesse ano? O que que eu quero alcançar? Onde que eu posso chegar? O que que eu posso me desafiar a melhorar, né? Então, você passa a ir se permitindo, aí se conhecendo melhor e aí se desafiando. E isso vai te levando a ter ações, a buscar resultados, entendeu? Mas assim, tem que ter aquele comprometimento com a gente mesmo, porque não vai ter com ninguém ali. você, isso, É só consigo. você mesmo que está É, querendo antes de realmente assumir um alcançar. compromisso com o outro, assuma primeiro um compromisso consigo mesmo, né? Exatamente. É Bom isso dia, daí. Sandra. Bem-vinda, viu? Sandra Nascimento chegou. Ana, vamos começar o capítulo 6, porque o capítulo Vamos, 6 é um pouquinho grande. Então, a gente vamos sim. pode começar e A a gente gente vai falando organiza. das leis, né? Esses, por enquanto, não estão tendo exercício, gente. Esses agora são só reflexões, que vocês podem anotar os insights nos seus caderninhos, né? Porque não tem Isso. exercício que não deixa o caderninho aí do lado. Aí vocês vão anotando os insights que vocês vão tendo, às vezes até nos comentários que a gente vai fazendo. Porque pode ser que você também não concorde com o comentário que a gente está fazendo, Sim, certo? pode comentar aqui com a gente. E tá Que tudo agora é certo, melhor. e seria até bom, verdade. Inclusive, a gente abre para isso. Vocês podem colocar aqui nos comentários o que vocês estão achando da leitura, se está tendo, por exemplo, alguma dúvida, se não entendeu alguma colocação. Porque aí a gente vai interagindo aqui, fica até melhor, né? Quando a gente vai interagindo direto aqui Melhor. com vocês. Tá bom, gente? Pode perguntar. Aqui a casa é Isso. nossa. Sintam-se à vontade. Exatamente. Ai, então vamos lá, capítulo 6. As 6 leis, vamos conhecer as leis da autorresponsabilidade. Caneta e papel na mão. Anota aí. As 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade, segundo Paulo Vieira, né? É. Essas 6 leis práticas, linguísticas e comportamentais, quando transformada em hábitos diários, trarão mudanças na sua vida, de modo que as pessoas ao seu redor perceberão que uma nova pessoa surgiu. Você verá novas oportunidades e possibilidades batendo à sua porta, muitas coisas muito boas acontecerão. Então, perceberá
que a mágica da autorresponsabilidade chegou. Vamos para as leis. Primeira lei. Se é para criticar, cale-se. Se é para criticar, cale-se. Eu vou falar 2 vezes para vocês poderem anotar, tá? Quem quiser. Laís, querida, bom dia, meu bem. Que bom te ver aqui. Laís é uma amiga querida também. Bom dia, Laís, bem-vinda. Segunda lei da autorresponsabilidade. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para reclamar, dê sugestão. Terceira lei da autorresponsabilidade. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para buscar culpados, busque solução. Quarta lei da autorresponsabilidade. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinta lei. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E a sexta, não menos importante, se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e seus comportamentos. Então aqui ele está trazendo para a gente as 6 leis da autorresponsabilidade que vai fazer com que a gente possa fazer essa transformação pessoal, como nos casos reais que ele citou aqui atrás, no capítulo anterior. Começar a implantar isso na sua vida e você vai começar a ver a diferença que você vai ficar. E eu acho interessante, Ana, porque quando eu conheci, aí já vou falar de um relato meu, quando eu conheci esse livro, né, e eu fui fazer exatamente isso. Eu peguei, anotei, fiz caderninho, anotei os exercícios, né? Imprimi, coloquei na porta do meu guarda-roupa. Falei, toda hora que eu abrir o guarda-roupa, eu vou ver isso daqui, que aí eu vou parar com esses mimimi, vou sair dessa zona de conforto. E foi muito interessante, porque as coisas foram acontecendo naturalmente. Né? Então, a partir daquilo que a gente está falando aqui, quando você se coloca, né, a serviço, quando você se abre para aquilo que tem que ser feito, as coisas vão... Parece que o caminho vai se abrindo para que a gente continue agindo, né, nessa direção. Então, gente... É descoberta, né, Lúcia? Você exatamente. passa a conhecer coisas que você não tinha como Exato. saber se você ia gostar ou não, porque simplesmente não tinha descoberto, você ainda não tinha acessado, né? Exato. Então, são coisas assim... Você se dá que o vão direito trazendo... de conhecer, se serve ou não para você, mas você se permite, né? Exato, é esse que é o convite, permissão. Permita-se conhecer esse novo, que esse novo vai trazer diferença para a sua vida, isso é fato. Né? Então, aqui, a seguir nós vamos entender melhor cada uma das leis. Lei número 1, vou especificar agora como que é. Se você é capaz de criticar, então cale-se. No dicionário da língua portuguesa, criticar significa examinar com critério, notando a perfeição e os defeitos, mas significa também falar mal ou censurar algo ou alguém. Por favor, não me venha com dizer que as suas críticas são construtivas e que o objetivo real é de ajudar o outro. Eu nunca vi em toda a minha vida alguém criticando o outro pensando sinceramente em ajudar. Como você se sente quando alguém te olha e com um tom de quem sabe mais do que você sobre o assunto, lhe diz: olha, vou fazer uma crítica construtiva, mas é para o seu bem. Basta essas 2 palavras, crítica e construtiva, serem pronunciadas que o seu semblante cai, o olhar baixa e a pessoa se prepara para a bordoada que está por vir. Se o foco e a intenção fossem de fato positivos, ela não faria uma crítica. Ela se calaria ou daria uma ideia. Diria algo em que o foco fosse o acerto e não o erro. Algo que colocasse o ouvinte para cima e não para baixo. Se você é daquelas pessoas que adoram criticar e analisar tudo, continua achando a crítica um mal necessário. Experimente, em vez de fazer a crítica, dar uma sugestão ou uma ideia. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores.
e as pessoas farão questão de sua companhia e de sua orientação, algo que não acontece com os que gostam de criticar. Lembre-se, é muito fácil criticar, é muito cômodo falar do cisco nos olhos dos outros. Porém, isso impede de vermos a trave que existe nos nossos próprios olhos. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Nosso subconsciente passa a se responsabilizar pelos acontecimentos. E de forma mágica e inconsciente, as decisões e atitudes se tornam mais acertadas, mais proativas, mais maduras e, finalmente, mais produtivas. É um grande ensinamento, né? Nossa, é incrível. Olha só com essa primeira lei, né? Se é para criticar, cale-se. Olha aí a diferença que já, da virada de chave que já dá na cabeça da gente, né? Pois é. Quer que eu vou na lei 2? Pode ir, por favor. Tá, vamos lá. Lei 2. Deixa eu só falar aqui, que chegou mais duas pessoas aqui, né? Chegou a Marli. Bem-vinda, Marli. Bem-vinda, Marli. E a Laís, é isso? Ah, não, a Laís já estava com a gente, né? Gente, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí pra gente, tá bom? Se quiser que repete alguma coisa, aí vai colocando aí que a gente vai acompanhando aqui com vocês. E a Thaís Nonato, Bem-vindas, viu? Então vamos lá. Lei 2. Se é para reclamar, dê sugestão. Olha aí. A definição da palavra reclamar é muito clara e não dá margem para outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar e, em outra abordagem, significa também queixar-se, protestar e lamuriar. Infelizmente, existem pessoas pautando suas vidas em reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. Na Bíblia, há diversos relatos do poder das palavras proferidas e muitos cristãos continuam com uma total imprudência verbal, usando palavras de reclamação e lamúria, como uma faca sem pegadura, que, quanto mais tentam usar, mais se ferem. Em 1 Coríntios 10:10 é dito que não se lamentem e lamuriem como fazem alguns, pois estes foram destruídos pelas mãos do anjo destruidor. A única coisa real que se consegue com a reclamação e a lamentação é provar a incapacidade do outro, deixando claro que quem reclama é, na teoria, superior e mais capaz. Outra, dentre centenas de passagens bíblicas que falam sobre o perigo de se proferir palavras contaminadoras, está em Efésios 4:29. Diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, contaminadora, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que incrível, né? Bem, esta passagem diz para falarmos apenas palavras que edifiquem, conforme a necessidade de quem ouve, e não para satisfazer o ego de quem fala. De certo, a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade. É se eximir dos acontecimentos, é olhar o que acontece consigo e ao seu redor, como se não tivesse nenhum poder ou influência. É tirar o foco das coisas erradas e indesejadas de si e colocar nos outros ou nas circunstâncias. É se fartar na reclamação, eximindo-se de agir. É sentar e observar o circo pegar fogo, em vez de concentrar esforços na solução. Os vitoriosos não perdem tempo reclamando. Olha a diferença aqui, ó. Os vitoriosos não perdem tempo reclamando e focando o problema. Eles focam na solução e nas possibilidades. Isso não quer dizer que pessoas equilibradas e autorresponsáveis não confrontam os outros com a verdade. Não impede
que olhem nos olhos de seu filho e, sem reclamar, digam o que esperam dele. E que esse caminho não será de felicidade. Não reclamar não significa se calar diante de um erro ou um mau desempenho e fingir que não viu. É fundamental para o sucesso das 6 leis que você possa confrontar os outros com a verdade. Dizer-lhes suas expectativas e o que de fato ela realizou. Falando muito mais de fatos e dados do que de sentimentos. Então, você vai para coisas mais concretas do que imaginárias, digamos assim, né? Muitos usam a reclamação como uma forma de chamar a atenção. Já as pessoas plenas, Sim. realizadas e realizadoras optam por olhar e se deter prioritariamente aos pontos fortes, pois sabem que as palavras são sementes adubadas. E quando nos detemos mais nos problemas e erros, são essas sementes que vão florescer. Mas quando nos detemos nas soluções e possibilidades, são estas as sementes que vão florescer. Nas possibilidades, são estas as sementes que florescerão. E muitas vezes as possibilidades florescem a ponto de os problemas se tornarem irrelevantes. Porém, como tudo na vida, a qualidade das palavras proferidas é uma opção. Serão palavras de críticas e cobranças, ou se serão elogios. Então, sempre você tem o direito da escolha. Exerça o livre-arbítrio e fale bem, com prudência. É isso que trouxe aqui pra gente a lei número 2. Entrou mais gente aí, Ana. Vamos ver quem são. Enquanto Presentes você estava lendo. Presentes Perla, por... Isso. Bem-vindos, pessoal. Bom dia para vocês. Bem-vindo ao nosso Café com Livros. A Mari Araújo também entrou. Bem-vindos, viu, pessoal? Então, gente, a gente está falando das leis da responsabilidade, né? Nós já estamos no capítulo 6 do livro hoje. E agora nós vamos entrar na terceira lei da autorresponsabilidade. Vamos lá. Lei número 3. Se é para buscar culpados, busque solução. Bem-vindo, Jô24 Fit. Bem-vindo, vamos lá. Acompanhar aí a nossa autorresponsabilidade. Como a crítica, a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que você vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e pelos resultados obtidos. É muito fácil olharmos para os nossos erros, olharmos para os erros dos outros, porém é difícil perceber os nossos próprios erros. A nível neural, isso é um grande perigo, pois o hemisfério direito, né, da cabeça, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado insatisfatório obtido foi por culpa dos outros, ele cria o seguinte diálogo interno: por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo foi culpa do outro? Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros sem aprender com eles. Afinal, se são os outros os responsáveis por tudo isso, estar desse jeito, por que ele deveria mudar? Os outros que mudem. Por que mudar se os políticos que são corruptos? Por que mudar se é meu professor que é ruim? Por que mudar se o problema da minha esposa, do meu marido, que critica tudo e acaba reclamando de tudo? Por que mudar se o problema é da minha equipe, que é desmotivada e não corre atrás das vendas? Por que mudar se o juiz é corrupto e o meu time sempre perde? Enquanto você não abolir essas justificativas intelectuais, nada vai mudar. Tenho visto muitos vendedores chegarem de uma venda, ou melhor, de uma tentativa de venda, reclamando, criticando e culpando o cliente por não conseguirem vender e por as vendas estarem baixas,
Afinal, os clientes só querem descontos impossíveis, prazos enormes e etc. E se são os clientes os culpados, por que o vendedor deveria mudar? Por que deveria usar novas técnicas, como rapport, link, fisiologia corporal, inflexão vocal? Por que me capacitar mais? Fazer novos treinamentos, se o problema não é comigo e a culpa pelos meus fracassos estão nos outros? Não busque culpados, busque solução e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna. Enquanto continuarmos buscando culpados, nós vamos ver que nós temos condições de encontrar uma solução. Né? É o que esse capítulo vem trazer para a gente aí, né? Essa terceira lei da autorresponsabilidade. O que me trouxe, né, Lúcia, é assim, você não vai ter forças para você se colocar em ação se o seu pensamento ou o seu pressuposto já é essas perguntas, por exemplo. Por que eu vou Sim. fazer isso se aquilo já está daquele jeito? Quer dizer, se você já vai num pensamento um pouco mais negativo, um pouco mais pesado nesse sentido de por que você vai fazer algo se aquilo existe daquela forma? Você não vai se colocar em ação, porque você já aceitou aquela condição como determinada para você, né? Isso. Então, você não tem que pensar dessa maneira, por que eu vou fazer alguma coisa, né? Que nem eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Por que mudar se o juiz é corrupto e meu time sempre perde, né? Então, se você for pensar assim, você nunca vai tomar uma atitude diferente, você nunca vai querer levar uma proposta nova, você nunca vai querer mudar aquela situação, porque você já está aceitando, então, que aquilo vai continuar, que o juiz vai continuar sempre se colocando inferior, né, na situação, né? Como se já fosse um perdedor. Não vai ter nada que você vai fazer para você mudar aquele jogo, né? Agora, se você evita esse tipo de abordagem de pensamento, você se coloca, então, eu acho que no outro lado da pergunta, por que não mudar? Porque se isso está me incomodando, se isso está ruim, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Para melhorar isso? E aí você começa a se fazer essas perguntas, mas no sentido de o que você pode fazer para você contribuir, para você mudar aquilo, para você resolver aquele problema. Então, o problema ele te leva a duas óticas, né? Ele pode ser um problema que você vai aceitar e você vai deixar que ele persista ali por muito tempo, porque aquilo está te incomodando, mas você não vai fazer nada para mudar. Ou ele pode ser uma oportunidade para você gerar uma nova solução, para você gerar a sua abordagem, né? É isso aí. É isso aí. Então, e aí, gente, alguma dúvida? A gente precisa parar aqui hoje, Lúcia, porque já são 9 horas, né? Já deu 9? Aham. A gente vai parar. Então amanhã a gente termina, falta pouquinho. Faltam 3 leis só, pequenas. São 6 leis, né? Então nós chegamos na metade das leis hoje, tá bom? Uhum. Amanhã a gente entrega as outras 3 leis aqui para vocês. E aí a gente já entra no capítulo 7 amanhã, né, Lúcia? Isso. E já estão quase acabando, gente. Olha só, rapidinho, tá vendo? Acabando. Essa semana a gente acaba a nossa leitura. Essa semana a gente acaba. Querida, obrigada, Laís. Que bom que você está gostando. Linda, Sempre que né? possível, continue aqui conosco. É um prazer te receber aqui. Você e todos os outros, né? Bonito vocês, viu? Ai, gente, eu adoro. Adoro essa troca de energia, né? E dentro dessas leis, eu acho que foi na lei número 2, Lúcia, que eu queria só comentar essa parte de reclamação, né? E até na 1 também, que se é para criticar cálice, né? Juntando essas duas leis, eu ia te falar que um pouco disso me remete à energia, né? Ou ele te dá mais energia, ou ele te rouba a sua energia, né? Então, por isso que é uma questão de escolha. Sabe, me veio muito isso na hora que você estava lendo. Eu falei, gente, isso é energia. Ou aumenta a nossa energia e faz a gente querer avançar, querer buscar coisas. Isso te impulsiona, né? Vai sugando, né? E aí você vai murchando, assim, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da sua vida. Então, por isso que você tem que ter aqueles minutinhos mágicos que eles falam que tem até minutos, né? Segundos que você tem para deixar o pensamento te dominar ou você converter ele, né? Para você mudar o jogo mental. Porque aí você muda o seu comportamento, você muda o seu sentimento, você muda a sua ação. Então você vai lá e não deixa aquilo te dominar. Você vai lá e você muda. Não, por que eu vou reclamar se eu posso contribuir? Por que eu vou reclamar se eu posso sugerir? Então ele até trouxe, né? Só de você já pensar que você tem uma segunda oportunidade, uma segunda opção, já melhora, né, Ana?
Só Já de você melhora. pensar. Você já Sua não vai nas... perspectiva muda. Isso. Porque você já não vai, tipo assim, nada, seguindo a maré. Você já fala, opa, peraí, eu posso fazer isso daqui. Quando você para e pensa que é algo que você já pode fazer, você já tá assumindo a responsabilidade sobre aquilo ali. Você já está Energia já tá tirando, mudando. exatamente, você já está tirando aquilo que está te incomodando ali, já está começando a fazer um algo novo. E aí esse algo novo aí que vai trazer esse senso de responsabilidade e fazer com que possa transformar, fazer a mudança necessária na situação, né? É É por isso aí. aí. Isso aí, gente. Então, essa foi a nossa contribuição aqui com a leitura de hoje para vocês. Adoramos estar aqui Amanhã, com amanhã vocês. estamos aqui, mesmo bate-hora, mesmo bate-canal, 8 horas, estamos juntos, hein, gente? Aqui às amanhã. 8 horas, Tá chegando na vamos retinha terminar as final. leis. E anotem aí, se vocês tiverem algum insight, alguma coisa, compartilhe com a gente, né? Pode ser lá no nosso story, a gente está abrindo caixa de perguntas, o pessoal não está respondendo, porque eu imagino que não tem dúvida, né? Mas se tiver É. alguma sugestão, quiser compartilhar também Não com é a só gente pergunta, não. algum Pode comentar o que quiser. aprendizado, tá? Isso, pode mandar um Dar sugestão, direct. pode falar o que, Tira que não um tá bom, que a print gente aqui, pode ó, da melhorar. leitura, marca a gente lá no Instagram, Vamos tirar, né? peraí. Deixa eu desativar aqui os comentários. Boa, Tem Dulce. que tirar. Vamos lá. Aí, Conseguiu tirar? Ótimo. tirei. Aí marca a gente lá, posta lá no Insta para nós. E amanhã nós estamos aqui, firme Chama e os forte, para amigos poder para vir para a continuar o live com livro O vocês. Né, Poder Lu? da Autorresponsabilidade. Oi? Chama os amigos para vir para a live com a gente. Isso. Convida as pessoas que vocês conhecem aí que querem desenvolver o hábito da leitura e às vezes sentem essa dificuldade de ler sozinho, ou mesmo que não sentem dificuldade, mas não estão tendo oportunidade de ler. A partir daqui vocês podem só começar. Isso aqui é só o pontapé inicial. Vocês estão Isso aí. começando e a partir daí vocês já vão, daqui a pouco, já estão caminhando sozinha, né, lendo vários livros aí. Nós temos o desafio de ler aproximadamente 50 livros, né, Ana? A nossa Que a hashtag, gente ó. estipulou para esse ano. Qual é, Nossa Lúcia? Qual hashtag, é? coloca o pé que Deus coloca o chão. É isso aí, gente. E a outra Tá? hashtag que a Então gente vamos está lá. falando bastante é Juntos Somos Mais Fortes. Então a gente está aqui nessa Exato. caminhada com vocês da leitura do livro, para a gente não só aprender e crescer juntos, mas para a gente construir um novo hábito que é tão edificante na nossa vida, né? Que é o Isso. hábito da leitura, Especialmente assim, para abrir os nesse olhos. início de ano, as pessoas têm tantos planos, né? Não faça plano não. Então começa a fazer alguma coisa diferente que vai trazer um resultado diferente, aí fica fora do plano, mas ficou uma atitude positiva, né? Isso Você mesmo. conseguiu algo novo na sua vida, Isso aí. ok? Então tá bom. Um Um beijo no beijo. coração de vocês. Bom Tá? Até dia, amanhã, se gente. Deus quiser, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Bom Obrigada pela dia. companhia, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.